Filipenses capítulo 3, e vamos ler desde o versículo 14 até ao 21, até ao fim do capítulo. O nosso irmão José Balroado vai ler este trecho das Escrituras. Diz assim a palavra de Deus: prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém. Graças a Deus. Obrigado. Nós temos, pela graça de Deus hoje, que é uma grande alegria, o nosso irmão Daniel e a Cláudia, que é muito importante. Temos-lo connosco. Ele está de férias e não resistiu. Ele estava com saudades nossas e está cá outra vez, pela graça de Deus, para também nos ajudar neste estudo da Palavra de Deus. Eu vou procurar ser o mais resumido possível para lhe dar a palavra. E vamos orar também por ele e pela Cláudia, de acordo com as últimas indicações que ele me deu há dias. As coisas não sei como é que vão ser em relação ao futuro próximo, mas há uma grande possibilidade de ele continuar naquela escola onde ele esteve este ano. E se por um lado é mais uma prova ali para a Cláudia, que temos orado, e Cláudia, nós temos sido muito sinceros. Nós, em relação ao Senhor, dissemos sempre: Senhor, nós gostamos muito do Daniel, mas queremos mais que o Daniel esteja ao pé da Cláudia. E essa é a realidade, nós já o dissemos aqui publicamente. De facto, estares com o Daniel é muito importante, e com o Lucas. Mas se o Senhor quiser que ele esteja cá, e o Lucas está ali também, o Senhor vai cuidar certamente de vocês em mais esta prova. Nós vivemos num mundo de provas, estamos sempre a ser provados, mas o Senhor vai cuidar. Na nossa passagem, na semana passada, se vocês se recordam, eu a semana passada senti aqui alguma dificuldade, pessoalmente, em agarrar o assunto como eu acho que deveria ter agarrado e não agarrei. De qualquer das maneiras, alguma coisa foi dita que foi importante. Eu, no fundo, nestas duas últimas semanas, eu procurei chamar a atenção para o facto de que há acontecimentos, resumidamente é assim, há acontecimentos que estão na linha profética, naquilo que se chama na Bíblia a linha profética, ou seja, aquilo que todos os profetas, diz a Bíblia, desde Samuel, falaram desde o princípio. É assim que a Bíblia diz. Todos os profetas desde Samuel falaram desde o princípio. E aquilo que os profetas ignoravam. E aquilo que os profetas ignoravam. E há muita coisa nas Escrituras a este respeito que, se nós não percebermos isto, vamos ter sérios problemas. Para resumir, o apóstolo Paulo diz assim: se é que já ouvistes falar da dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, como foi esta revelação revelada, como acima em pouco vos escrevi. E diz ele que esta revelação estava oculta, em mistério, e que só foi revelada, diz ele, como agora foi revelada pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Esta revelação do mistério foi dada originalmente ao apóstolo Paulo, e naturalmente depois dele a ter recebido do Senhor, e ele ao expô-la aos outros, os outros receberam esta revelação pelo Espírito, naturalmente. Mas Paulo não recebeu pelo Espírito, Paulo recebeu pelo Senhor Jesus Cristo. E esta revelação que Paulo recebeu, esta dispensação da graça de Deus, está fora da linha profética. Era como se a linha profética estivesse a correr de acordo com os profetas, de acordo com o que Deus tinha dito pelos profetas, e chegasse a uma certa altura o relógio profético parasse no tempo, e parou, e Deus introduziu algo que não estava previsto, que nunca tinha dito a nenhum profeta, que é esta dispensação da graça de Deus. E desde que esta dispensação começa até que ela termina, e ela termina com a vinda do Senhor aos ares para arrebatar a igreja, tudo isto está dentro desse mistério.
Na semana passada nós vimos que o desaparecimento, o encerramento deste parênteses da graça, da dispensação da graça, acontece com o arrebatamento. E este fenómeno do arrebatamento da igreja, ou seja, a igreja ser arrebatada pelo Senhor ao seu encontro aos ares, esta vinda do Senhor não estava contemplada na linha profética. Portanto, quando a Bíblia na linha profética diz o Senhor vem uma vez e o Senhor vem uma segunda vez, isto não está contemplado. Este arrebatamento da igreja está fora da linha profética. E podemos dizer que é uma vinda antes da segunda. É uma vinda que acontece depois da primeira, mas antes da segunda. É uma vinda que não se pode dizer que é a primeira, segunda ou terceira, porque não está na linha da sequência da profecia. E como está na linha do mistério, é uma vinda do mistério. Por isso Paulo diz, e nós lemos na semana passada, eis aqui vos digo o mistério. Portanto, isto é muito importante para nós podermos compreender isto. Porque, infelizmente, muita gente faz uma grande confusão e mistura a vinda do Senhor em poder e grande glória à terra, que é precedida de sinais, que nós já vimos que é importante, os sinais são importantes para os judeus pedem sinais, nós não, nós andamos por fé, não andamos por vista, e, portanto, o arrebatamento da igreja não é precedido de sinais. Nós procuramos ver de alguma maneira na semana passada, que a vinda para o Senhor arrebatar a igreja, neste período da dispensação da graça de Deus, é um acontecimento que não depende do cumprimento de nenhum sinal. E por isso é chamada uma vinda iminente. Ou seja, é uma vinda que pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer enquanto estamos aqui neste culto. Não tem que acontecer nada. Não se tem que cumprir nada das Escrituras para que isto aconteça. Isto pode acontecer hoje, como já podia ter acontecido nos dias do apóstolo Paulo, quando ele cá estava. Só que Deus está a revelar a dispensação da graça de Deus. Deixar-me dizer aqui uma coisa muito rapidamente. Deus sempre revelou graça. Deus revelou graça a Adão, quando Adão pecou no Jardim do Éden. E desde Adão para cá, Deus tem sempre revelado graça. Mas uma coisa é a revelação da graça de Deus. E outra coisa é a dispensação da graça de Deus. Deus sempre revelou graça. Mas Deus nunca dispensou graça em tamanho, em dimensão, em tempo, como está a revelar neste momento. Bem, eu gostava de rapidamente dizer o seguinte. Portanto, para que todos possam ser ajudados, em vão procurarão a verdade do arrebatamento fora das epístolas do apóstolo Paulo. Fora das epístolas do apóstolo Paulo, a quem foi dada a revelação do mistério, e é ele que diz, eis aqui vos digo o mistério, fora das epístolas de Paulo vocês não encontram nada acerca do arrebatamento da igreja. O que encontram fora das epístolas do apóstolo Paulo é a revelação dos profetas e a vinda do Senhor à terra em poder e grande glória. Aliás, nós na semana passada lemos, eu não vou ler para não perdermos tempo, o apóstolo Paulo, quando fala desta verdade para arrebatar a igreja, ele diz, eis aqui vos digo o mistério, 1 Coríntios capítulo 15, eis aqui vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Portanto, se o que o apóstolo Paulo está a dizer é um mistério, evidentemente nunca ninguém falou dele. Porque se o que Paulo estivesse a dizer já toda a gente soubesse, então já não era mistério nenhum. Por isso, os profetas lá no Velho Testamento nunca falaram disto. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando estava na terra, nunca falou disto. E como há tanta gente que pensa que algumas declarações que o Senhor Jesus Cristo proferiu quando estava na terra se referiam ao arrebatamento. Por engano. Grande erro. Talvez tenhamos oportunidade ainda, se o Senhor dirigir o Daniel nesse sentido, eu não sei, de poderem ver talvez algum exemplo disto que eu acabei de dizer. Como é que há passagens que têm a ver com o Senhor Jesus Cristo quando ele estava na terra, em que ele falou dele vir, e há muitas pessoas que olham para aquelas passagens e pensam que aquilo é o arrebatamento. Como é que pode ser o arrebatamento? O arrebatamento era um mistério que só foi revelado a Paulo e por seu intermédio, e até lá ninguém conhecia. Portanto, por isso é que eu digo que só nas epístolas de Paulo é que nós temos o arrebatamento, a verdade do arrebatamento da igreja. Eu gostava de chamar a vossa atenção para outra coisa muito importante. Evidentemente que não vou aqui fazer um estudo sobre a vinda do Senhor em poder e grande glória e um estudo sobre o arrebatamento da igreja, mas eu tenho que, baseado na nossa passagem em Filipenses 3, 20, em que o apóstolo diz que a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que há alguma coisa que é contrário à vinda dele quando ele vem à terra. Porque quando ele vem à terra, as pessoas vão reinar com o Senhor na terra,
E aqui o apóstolo Paulo está a falar de nós termos uma cidade nos céus, e nós vamos para os céus, e por isso o Senhor, quando vier arrebatar a igreja, arrebata-nos. Ele não vem à terra para estar connosco aqui na terra, Ele vem até aos ares, e dos ares atrai-nos assim, para estarmos sempre com Ele, e vamos estar na cidade que está nos céus. Isto é uma grande diferença. E nós, ao analisarmos isto, eu quero chamar a vossa atenção para o seguinte. Nunca o apóstolo Paulo, quando fala do arrebatamento, fala de, por exemplo, um termo que aparece persistentemente quando os profetas falam, e o próprio Senhor Jesus Cristo, quando estava na terra, da vinda dele à terra. E qual é o termo? Filho do homem. Eu gostava que vocês notassem que a expressão filho do homem, em primeiro lugar, é um título messiânico. Nem tem nada a ver, o Messias tem a ver com Israel. Nem tem nada a ver com a igreja, corpo de Cristo. O Senhor Jesus Cristo, o Senhor é o mesmo, mas o Senhor não é o Messias da igreja. O Senhor não foi prometido à igreja. O Senhor foi prometido à nação de Israel. E Deus, ao longo dos tempos, pelos profetas, prometeu o Messias à nação de Israel. E a nação de Israel, durante séculos e séculos, esperaram a vinda do Messias. E o Messias veio. Mas em relação à igreja, em relação aos gentios, em relação a nós que estamos aqui na Quinta do Conde, nós não temos nenhuma promessa. O que nós recebemos é por graça, inteira graça. Não está de acordo com as promessas, porque Deus a nós não nos fez promessas, nem está de acordo com concertos, porque o Senhor connosco não fez nenhum concerto. Ele fez concertos com Israel, Ele fez promessas a Israel, e aquilo que eles recebem por concerto e promessa, nós recebemos por graça. E que graça! E que posição nós temos em Cristo, francamente superior àquela que a nação de Israel tem, que é terrena, a nossa é celestial. Bem, rapidamente, Daniel, capítulo 7, 13 e 14, muito rapidamente, Daniel 7, 13 e 14. Cá temos aqui, eu estava olhando nas minhas visões de noite, diz Daniel, temos um profeta Daniel, muitos anos antes do Senhor Jesus Cristo vir à terra, séculos antes do Senhor Jesus Cristo vir à terra, Daniel, profeta, escreve como os outros profetas escreveram, desde Samuel, eles falaram acerca destas coisas, diz Pedro quando está a pregar em Pentecostes, e diz ele assim, eu estava olhando nas minhas visões de noite, diz Daniel, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem, nota a expressão filho do homem, é uma expressão messiânica, porque está a falar do Messias, está a falar do Senhor Jesus Cristo, daquele que havia de vir, que ainda não tinha vindo. E diz assim, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado, a este filho do homem, foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino único, que não será destruído. Que profecia fantástica acerca do rei e do seu reino, acerca do Messias e do reino que ele vem estabelecer, acerca do Senhor Jesus Cristo e do reino que ele vai estabelecer. Os profetas falaram disto, da vinda dele para reinar. Como é que ele é chamado? Notem bem, filho do homem. Quando nós chegamos aos evangelhos, que é onde as pessoas normalmente têm maior dificuldade, quando nós chegamos aos evangelhos, vocês vão de reparar que esta expressão ocorre muitas vezes. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 16, Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, e nos versículos 27 e 28, eu tenho que ser rápido, 27 e 28, diz assim, Mateus 16, 27 e 28, são muitas as passagens nos Evangelhos que falam da vinda do Senhor Jesus Cristo, mas notem, nos Evangelhos, é o Senhor que está a falar, e a vinda do Senhor Jesus Cristo não é um mistério. O mistério só aparece mais tarde quando Paulo fala. Portanto, o que lemos aqui é acerca da vinda dele à terra, não é da vinda dele aos ares. Não é do arrebatamento, mas da vinda gloriosa em poder e grande glória. E no capítulo 16, já no capítulo 16 de Mateus, o Senhor disse nos versículos 27 e 28, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Vinda do Senhor, associada ao Senhor, com este título, Filho do Homem. Eu quero vos dizer que a expressão Filho do Homem nunca aparece nas epístolas do apóstolo Paulo. O Senhor Jesus Cristo,
em relação a nós, não é o Filho do Homem. E já vão perceber porquê. O Senhor Jesus Cristo, em relação à Igreja, nunca é apresentado como Filho do Homem. Mas o Senhor Jesus Cristo, em relação à nação de Israel e à vinda em poder e grande glória para reinar sobre as nações, é chamado Filho do Homem. Sempre. Esta não é a única passagem. Vocês podem ler, por exemplo, outra passagem que eu vou citar, capítulo 19, versículo 28, mais à frente um pouco, de Mateus 19, 28, e Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração, entenda-se o milénio, o novo nascimento da nação, de que falou o profeta Ezequiel, uma visão do vale dos ossos secos, em que aqueles ossos secos ganharam vida, e aquele cadáver, ou aquele esqueleto sem vida, passou a ter vida. Isto foi uma regeneração. É o novo nascimento. É o novo nascimento da nação de Israel. Jesus disse: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração, entenda-se, o milénio, que é quando se vai dar esta regeneração, quando o Senhor vier reinar, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Como é que ele é chamado? Filho do Homem. Quando ele vier para reinar, quando ele estiver no trono da sua glória. Outra passagem, muito rapidamente, Mateus 24, versículo 47. Em Mateus 24, 47, por exemplo, nós lemos assim. Eu acho que já me enganei. Não é Mateus 24, 47. Há aqui muitas passagens. Bem, mas por exemplo, é o 37 se calhar. Versículo 36. Porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda. A vinda de quem? Do Filho do Homem. Eu há bocado disse, e não sei se acabei por dizer o meu pensamento total. O que eu queria dizer há bocado é o seguinte: o Senhor é o mesmo. O mesmo Senhor que se chama Filho do Homem e que vem em poder e grande glória à terra, é o mesmo Senhor que vem aos ares arrebatar a Igreja sob a verdade do mistério. Mas atenção, o Senhor relaciona-se com Israel como não se relaciona connosco. O Senhor tem um programa para Israel diferente do programa que Ele tem para a Igreja. As bênçãos que Ele tem para Israel são diferentes das bênçãos que Ele tem para a Igreja. As lutas que a nação de Israel tem são diferentes que as lutas da Igreja. Não vou entrar em detalhes, não vou entrar em pormenores, mas há grandes diferenças. O Senhor é o mesmo. Mas Ele, em relação à vinda em poder e grande glória, é chamado o Filho do Homem. Por exemplo, nesta passagem, versículo 30, por exemplo, diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Notem, sempre a vinda dele tem a ver com o Filho do Homem. Nas epístolas de Paulo fala da vinda do Senhor Jesus Cristo para arrebatar a Igreja, e ele nunca o chama Filho do Homem. Porquê? Rapidamente, João 5, versículo 27. João 5, 27. João 5, 27. Lemos assim, João 5, 27. Versículo 26 primeiro, que é para podermos perceber o contexto. Versículo 25. Já agora o versículo 24. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, disse o Senhor Jesus Cristo, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o ouvirem viverão. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe o poder, o Pai deu ao Senhor Jesus Cristo o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. Sabem o que é que quer dizer Filho do Homem? Juiz. Quando a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo vem à terra como Filho do Homem, Ele vem para julgar. Mas quando o Senhor Jesus Cristo for aos ares arrebatar a sua Igreja, Ele não vem julgar a sua Igreja, Ele é o Salvador do corpo. Ele vem tirar os seus embaixadores antes do juízo cair. Quando uma nação declara guerra a outra nação, a primeira coisa que faz é tirar os seus embaixadores. Depois é que o juízo é declarado e a guerra é declarada. Isto é muito importante. Não tenho tempo para entrar mais em detalhes, a não ser dizer o seguinte.
Em Apocalipse 14:14, Apocalipse 14:14, o último livro da Bíblia, Apocalipse 14:14, rapidamente, lemos assim: e olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. Estão a ver como é que estão a ver como é que o Filho do Homem é aqui retratado? Como é que ele é aqui visualizado? Com uma foice. Ele vem julgar. Ele vem ceifar. Para terminar a minha intervenção, eu gostava de dizer o seguinte. Atos 7:56. Nós já falamos várias vezes sobre isto, mas eu quero relacionar isto com este assunto sobre o qual falamos várias vezes. Agora vamos relacionar o Filho do Homem com este assunto. E qual é o assunto? No capítulo 7 do livro dos Atos dos Apóstolos, no versículo 56, nós lemos assim. Antes de nós lermos, vamos nos situar. O que é que nós temos aqui? Vamos enquadrar historicamente o que é que acontece aqui. Deus Pai tinha vindo, Deus Pai tinha querido governar a nação de Israel. A nação de Israel rejeitou o Pai no tempo do profeta Samuel. E Samuel ficou triste e Deus disse: ó Samuel, não fiques triste, eles não te estão a rejeitar a ti, a mim me estão a rejeitar. Mais tarde, Deus mandou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Sabem o que é que lhe fizeram? Não queremos que Ele reine sobre nós, cruz com Ele. E o Filho disse: todo o pecado que é cometido contra o Filho do Homem vos será perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo não vos será perdoado. E foi-lhes dada uma nova oportunidade. E o Espírito Santo veio 50 dias depois, em Pentecostes. E os discípulos cheios do Espírito Santo testemunham à nação de Israel para que o reino seja estabelecido, para que o Senhor viesse a reinar. E Pedro disse mesmo, no capítulo 2 e no capítulo 3, ele disse: se vocês se arrependerem, Jesus que já antes vos foi pregado, Ele virá. E ele até fala disso, dizendo que todos os profetas desde Samuel falaram disto. Ele virá. Agora, em Atos 7, Estevão é um dos discípulos. Está a pregar à nação de Israel para que eles se arrependam. E ele faz uma pregação brilhante. Se vocês lerem este capítulo, é muito longo. E é uma grande pregação, longa. Porque ele historia, ele recorda todo o historial da nação de Israel, desde o princípio. E ele está a dizer assim, por outras palavras, sabe o que é que ele está a dizer aqui? Sabem o que é que Estevão está a dizer? Sabem qual é o argumento de Estevão para a audiência dele? Ele está a dizer: vocês tenham cuidado. Vocês estão a rejeitar. Vocês têm feito muita asneira ao longo da história. Vocês lembram-se quando Moisés foi rejeitado? Mas agora vocês dizem que Moisés foi um grande homem, mas rejeitaram-no na altura. Tenham cuidado, vocês já pensaram que podem estar a rejeitar aquele de quem vocês vão se arrepender de terem rejeitado, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas eles estavam tão duros, que lemos assim no versículo 56. Rapidamente, Atos 7:56. Lemos assim. Versículo 55. Versículo 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Vou resumir. Vocês já viram o que é que Estevão viu? Olhou para cima, eles estavam todos enfurecidos, eles estavam a rejeitar o Espírito Santo, rejeitaram o Pai, rejeitaram o Filho, estavam a rejeitar o Espírito Santo. Última oportunidade. A rejeição do Filho foi-lhes perdoada, a do Espírito Santo não seria perdoada e não foi perdoada. Então o que é que Estevão viu? Os céus abertos. Céus abertos para o Senhor vir. É a vinda dele. E vem como? Para julgar, para castigar. E sabem de uma coisa? Notem como é que ele é visto. O Filho do Homem. Notem o versículo 56. E disse-lhes que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Quando Jesus subiu lá acima, sentou-se à direita do Pai, não foi? Quando eu era miúdo, eu pensava que ele ficava lá sentado sempre. Que ainda agora estava lá sentado e sempre sentado e nunca saía de ficar sentado. Até que eu me converti, li a Bíblia e aprendi na Bíblia que o Senhor Jesus Cristo não vai ficar sempre sentado. Porque vai chegar o dia em que o Pai vai dizer assim: chega!
Ele vai se levantar e vai calcar os seus inimigos. O céu vai se abrir para ele passar. O Rei da Glória vem. No livro do Apocalipse 19:11, não vou agora ler, nós temos a contraparte disto. Isto não aconteceu aqui, sabem porquê? Não aconteceu, o Senhor não veio. Em Atos 7. Sabem porquê? O Senhor não veio. Porque foi quando ele interrompeu a linha profética e abriu o parênteses da graça. Antes do juízo cair, deu uma oportunidade. E sabem de uma coisa? O parênteses da graça, a dispensação da graça, abriu-se. E em vez de juízo, Deus está a revelar graça, um favor imerecido a todos nós. Mas este parênteses vai fechar. Pode fechar esta noite. E se fechar esta noite, a linha profética vai reatar onde foi interrompida. E sabem onde é que ela foi interrompida? Jesus em pé, o Filho do Homem, em pé. O céu aberto para vir julgar. Deus nos ajude. Daniel, faz favor. Uma questão grave. Estava aqui a falar da linha profética um pouco da graça. O milénio é preciso por 7 anos de tribulação, correto? Certo. O reverendo ministério, há algum hiato de tempo antes do início da tribulação ou é 7 anos? No 7º ano? Aparentemente, por aquilo que a Bíblia mostra, é assim. A linha profética foi interrompida para se dar início à dispensação da graça. Quando a dispensação da graça fechar, imediatamente começa a reatar a linha profética. E, portanto, começa a contagem dos 7 anos da grande tribulação. 7 anos antes do milénio? 7 anos antes do milénio. Nós sabemos isso porque falta-se cumprir. A linha profética foi interrompida na 69ª semana das 70 semanas que Daniel recebeu a revelação. E, portanto, falta-se cumprir uma semana. Como uma semana são 7 anos, por isso nós não sabemos quando é que o Senhor vem. Mas sabemos que quando Ele vier, vai-se cumprir essa semana de 7 anos, que é a semana que falta cumprir-se, e depois será o milénio. Faz favor, Daniel. Muito boa noite. Eu quero só fazer algumas considerações. Dou graças a Deus porque há 23 anos também tinha muitas dúvidas sobre isto. E um dia, num acampamento, o irmão Carlos Oliveira traçou um risco no chão, num acampamento, e explicou tudo certinho, onde é que acaba, onde é que Deus interrompeu, dispensação da graça, ou seja, fez ali uma linha cronológica e que ficou sempre para mim na minha mente. E, ou seja, nunca tive de debater com o erro, como muitos têm de se debater. Desde pequenino fui ensinado a perceber estas diferenças. Mas nós vivemos numa cultura, mesmo no meio na cultura cristã, muita confusão. Há aquela noção muito comum das pessoas do fim do mundo, em que Deus vai julgar as pessoas que tiverem feito bem vão para o céu, as pessoas que tiverem feito mal vão para o inferno, mas não tem base bíblica absolutamente nenhuma. E depois as pessoas também, mesmo aquelas que conhecem as Escrituras, há muitas que confundem as duas vindas do Senhor e caem em ridículos, grandes ridículos, caem no ridículo de começar a adivinhar que fulano é o anticristo. O anticristo que se há de revelar na grande tribulação. Não terão chamado ao imperador Nero, já no tempo do apóstolo Paulo, não haveria alguns que diriam que Nero era o anticristo? Não terão alguns pensado que o Hitler era o anticristo? Não pensarão alguns hoje em dia que o Papa Francisco, o Barack Obama, poderão ser o anticristo? As pessoas pensam a fazer todo tipo de adivinhação. Há uma profecia que fala de 10 cifras e há alguns, talvez 30 anos, a União Europeia tinha 10 países. Os 10 cifras são os 10 nações que constituem a Comunidade Económica Europeia. Depois passaram a 12, também encaixa-se em algum lado, em alguma profecia que também fala de 12 estrelas. Agora já vão em 27. Depois já começa a ser difícil arranjar profecias que se encaixem. É o problema das pessoas que porem-se a adivinhar. E não há nada... nós não temos... Não podemos saber exatamente quando é que o Senhor vem. Não há nada que tenha de acontecer. Algumas pessoas depois dizem: olhem, agora com
com esta tecnologia dos chips que podem pôr nas pessoas, olha, se calhar é isto que o diabo vai utilizar, o anticristo vai usar para a marca da besta. Pode ser. Mas não precisava de acontecer isto para o Senhor, para virem estes tempos da tribulação. Outros dizem que há uma profecia, só para quem não sabe, há uma profecia que fala, penso que são as duas testemunhas que vão ser mortas e todo mundo vai vê-las durante, como é que é? Durante 3 dias. Vão estar expostas, perante todo o mundo. Alguns terão pensado, hoje em dia há televisão, agora é que aquilo pode acontecer. Mas isso somos nós a pensar, com a nossa limitação humana. Mas nada tem de acontecer para que a linha profética seja reatada. O Senhor, quando aprouver, isso vai acontecer. E já houve muitos líderes religiosos que atribuíram a data tal que o Senhor vem, e é o descrédito total. Há agora, vi ainda ontem, que setembro deste ano, segundo os calendários não sei de quem, vai acontecer coisas extraordinárias, coisas muito poderosas vão acontecer em setembro de 2015. Talvez saibam do que é que vai acontecer no Ministério da Educação em setembro de 2015, que normalmente é sempre uma confusão nas escolas, infelizmente no início do ano, talvez seja relacionado com isso, mas não é preciso ler nenhuma profecia para perceber isso. Mas há uma série de pessoas que estão sempre a olhar para sinais, veem, está a acontecer isto, é sinal que o Senhor está para vir. Está a acontecer aquilo, é sinal que o Senhor... Não há nada. Não olhem. Não estejamos a olhar para os sinais. Como diz a passagem que nós estamos a estudar, esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Não estamos a olhar para sinais, não estamos à espera que aconteça absolutamente nada. Estamos à espera do Senhor. E se nós estivermos mais preocupados com os sinais do que o Senhor, estamos muito mal. E um grande erro em que caem estes pregadores, que ainda ontem estive a ouvir um bocadinho de uma, aquilo é mais apelo ao ventre, como nós lemos aqui, mais apelo ao sentimento do que qualquer outra coisa, não apelo à razão, com música de fundo assim muito assustadora, com um apelo muito enfático de vocês devem virar-se para Deus porque os dias vêm. Porquê é que as pessoas se devem virar para Deus? É por causa da grande tribulação que aí vem? Da condenação? Ou é por causa da grande salvação que Ele nos oferece? É que se nós estamos... Eu vou querer neste Deus, porque senão Ele castiga-me. Se vamos por aí, estamos a ir muito mal. Se alguém se aproxima de Deus porque tem medo do que Deus lhe pode fazer, não compreendeu ainda o que é Deus. As pessoas devem virar-se para Deus quando compreendem a tremenda salvação que Ele oferece. E como diz o escritor aos Hebreus, aí sim, como escaparemos nós se não tentarmos para tão grande salvação? Mas isto é completamente errado. O foco nestes sinais, nestas supostas cumprimentos de profecias, é muito grave. Infelizmente, nós somos influenciados por várias coisas, por músicas até. Algumas músicas que nós cantamos que foram feitas por pessoas que tinham um conhecimento deficiente da verdade do mistério. E nós cantamos já cantámos aqui há uns tempos, uma música, e lá está. É mais fácil entrar nas nossas mentes aquilo que nós ouvimos numa música do que aquilo que se calhar ouvimos 10 vezes numa exposição bíblica. Uma música que acaba assim: pode ser que a noite tenebrosa finde mesmo já e retorne glorioso para sempre aqui reinar o Salvador Jesus. É essa a nossa esperança, que o Salvador Jesus venha reinar agora. Não é essa a nossa esperança. Nós temos um cântico que diz isso. E nós cantamos e gostamos de cantar. Cuidado. Há muitos cânticos que falam estou-me a lembrar de um que dizia que o que está a acontecer em Israel é sinal bem evidente que Cristo está para vir.
Assim, mas o problema, como o irmão Carlos disse na semana passada, ele já ouviu isto há 30, 40 anos, não é? E claro que o Senhor pode vir a qualquer altura. Mas não é por causa dessas coisas que nós devemos estar mais agarrados a Deus, porque está a acontecer isto em Israel. Não é por causa disso. É por causa da tão grande salvação que Ele nos oferece. Mas então há músicas que nos levam a perceber mal e a interiorizar noções erradas. Há livros que nós lemos de crentes que não dividem corretamente as Escrituras e depois nos podem levar por aí. Meditações. E sabem, até algo que nós temos nas nossas Bíblias nos pode levar a isso. Eu vou dar-vos um pequeno exemplo. Se nós pegarmos na passagem em que Lucas, e vamos lá rapidamente, eu não queria demorar muito, queria só falar um pouquinho sobre o que Lucas fala do... Exatamente. Lucas 17, 34. Uma passagem que muitas vezes é mal interpretada e é aplicada ao arrebatamento. Lucas 17, 34. Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado e outro será deixado. Isto não é o arrebatamento. Isto é quando o Senhor vier julgar, o que vai ser tomado vai ser tirado. Não vai entrar no reino. Só que normalmente as pessoas pegam nesta passagem e pensam: é o arrebatamento, um vai ser tomado. Estarão 2 numa cama, um vai ser tomado e o outro vai ficar. Mas sabem, eu tenho uma Bíblia que tem estas referências em baixo, e se eu for ver, este versículo está relacionado com 1 Tessalonicenses 4,17, que nos fala de quê? Do arrebatamento da igreja. Por isso, há que ter um certo cuidado. Não é só porque nas nossas Bíblias nós temos algo que não é inspirado, foi um trabalho que alguns irmãos nossos fizeram de procurar relacionar passagens que falam do mesmo assunto, só que não falam. Uma fala da segunda vinda do Senhor para reinar, a outra fala do arrebatamento. E se nós as misturamos, está tudo estragado. Como vos falei aqui em julho, creio eu, foi em julho, vos falei daquela passagem, daquela expressão confessar. Paulo diz: se confessares com a tua boca, serás salvo. E o Senhor diz, numa outra passagem: aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai. E estas duas passagens, apesar de falar de confessar, não têm nada a ver uma com a outra. Mas as pessoas misturam e dá aqui um cocktail mortífero. Pode ser mortífero mesmo. Então o que é que diz 1 Tessalonicenses 4,17? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Isto fala-nos do arrebatamento. Outra passagem fala-nos da vinda do Senhor para reinar. Por isso, cuidado de misturar passagens. Misturar aquilo que aparentemente fala do mesmo, mas não fala. E há alto perigo de nós querermos aplicar estas passagens que falam da vinda do Senhor e querer aplicá-las a nós. Mateus 24 e 25, o sermão profético, tem lá uma passagem que alguns às vezes querem pegar para nós. Mateus 24, 13, cuidado com Mateus 24, 13. Muitos pegam em Mateus 24, 13 e estamos aqui a entrar num terreno muito perigoso, num terreno letal. Alguns dizem: aquele que perseverar até ao fim será salvo. E o que é que alguns pegam e dizem? Se tu não andares certinho até ao fim, podes perder a tua salvação. Isto é gravíssimo. Isto não é apenas uma pequena divergência doutrinária. Alguém dizer que uma pessoa pode estar salva hoje e, se não se portar bem, pode perder a salvação. Isso é estar a pôr em causa a obra totalmente suficiente que o nosso Senhor Jesus Cristo realizou na cruz de Calvário. Isso não podemos ceder nem por uma hora, como diz o apóstolo Paulo. Nem por uma hora podemos ceder aí.
salvo uma vez, salvo para sempre. Mas alguns, pegando nestas passagens, não percebendo de que é que isto está a falar, é tudo para nós. Quem não perseverar até ao fim não será salvo. Isto é para quê? Para manter os seus fiéis presos. O quê? Onde é que tu pensas que vais? Ei, anda cá. Estás aqui preso. Se não perseverares até ao fim, não vais ser salvo. Essa é a ideia. Mas a graça de Deus não funciona assim. A graça de Deus dá-nos a salvação e depois nós, de bom grado, quereremos viver para o Senhor. Queria terminar só com uma outra passagem que também nos fala da vinda do Senhor e que também por vezes é um pouco, aqui alguma confusão, que é 2 aos Tessalonicenses 2. 2 aos Tessalonicenses 2, eu vou terminar com um pensamento sobre isto. Diz assim: ora irmãos, rogavo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por epístola, quer por palavra, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Porque de maneira alguma vos engana. Ninguém de maneira alguma vos engana. Porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Paulo estava aqui a falar aos Tessalonicenses, a dizer-lhes: ninguém vos engana a dizer que o dia de Cristo, a vinda do Senhor para reinar, está perto. Porque antes disso, ninguém vos, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. E esta manifestação do homem do pecado, filho da perdição, vai ser na grande tribulação. Mas agora aqui esta palavra apostasia. Esta palavra apostasia, alguns pensam, vem tempos em que muitos vão deixar a fé. E associam a apostasia a isso. Mas a palavra apostasia, significa uma separação. E esta apostasia foi a tradução possível, a tradução feita por um crente que tinha o conhecimento que tinha das Escrituras, mas esta apostasia é o arrebatamento. Depois se eu estiver a dizer alguma barbaridade, Carlos, esta apostasia é uma separação. É o arrebatamento. Os crentes vão sair e depois vai-se manifestar o filho da perdição, o anticristo. Porque havia alguns que estavam aqui a fazer uma grande confusão. Alguns tinham deixado de trabalhar. Pensavam que já não precisavam trabalhar, que o Senhor vinha. Paulo teve de dizer: trabalhem. Porque isto tem influência nas nossas vidas. Se nós não percebermos isto, vamos andar a viver de uma forma desordenada. Por isso é bom que compreendamos que o Senhor pode vir a qualquer altura. Mas eu não devo estar preocupado com os sinais, com o que é que pode acontecer. Viver a nossa vida tranquilamente, sempre nesta expectativa. O Senhor pode vir hoje. O Senhor pode vir hoje. E alguns gostam de pegar, e eu também pego às vezes, naquela passagem que João fala, aquele que tem esta esperança, purifica-se a si mesmo. Podemos, de certa forma, aplicar, mas eu gosto mais de ir a Tito. A Tito, que ele diz, Tito 2:11 a 14. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbrio e justo e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Irmãos, esperemos pela vinda do Senhor nesta expectativa, pensando no Senhor que se deu a si mesmo para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. E aguardemos assim a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Não estamos aqui preocupados com o que vai acontecer, com o que está a passar nos outros países. Preocupemos-nos em viver a nossa vida, cada dia, de uma forma sóbria, justa e pia. O nosso estudo chegou ao fim, mas antes de nós encerrarmos mesmo, só gostava de dizer uma coisa que já foi aqui explicado por diversas vezes, mas que pode, eventualmente, na cabeça de alguém não estar claro ainda.
até porque se calhar das outras vezes não ouviu. O nosso irmão Daniel, com um dos exemplos que citou, foi o exemplo de estando duas na cama e uma ser levada e a outra ficar. E muitos pensam que aquilo é o arrebatamento, quem vai é o arrebatado e quem fica é o perdido. Mas como é que nós podemos chegar a essa conclusão? Leiam o contexto. Ele citou Lucas, mas há uma passagem paralela em Mateus 24, versículos 36 a 44. E na passagem de Mateus 26, 36 a 44, o Senhor, quando fala desse acontecimento, diz assim: como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Cá está o Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé. E depois ele até diz assim: porque comiam, bebiam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Estando duas na cama, uma será levada e outra será deixada. O paralelo o Senhor estabeleceu. É como nos dias de Noé. E nos dias de Noé quem é que foi levado? Foram os perdidos. Veio o dilúvio e os levou a todos. Levou-os com prejuízo. Quem é que ficou? Noé e a sua família. Os salvos. Assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Quando o Filho do Homem vier, estando dois na cama, um será levado. Levado em juízo. E fica para reinar o que fica. Porque o Senhor vem para reinar. E apenas dito isto, só para segurança de todos, vamos ficar por aqui, pela graça de Deus.